Hoje é a parte 2 do estudo, Romanos 12, pode abrir no versículo 1. A gente vai estudar um pouco mais do versículo 3 ao 8, mas pode abrir do 1. Romanos, capítulo 12. Vamos ler até o 8, para a gente entender um pouquinho, relembrar. Quem não esteve aqui na quarta passada, vou tentar relembrar algumas coisinhas. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa é a leitura de hoje, o nosso estudo. Irmãos, tem alguns termos aqui que eu sei que obrigado, Lucas, que todas as igrejas conhecem os termos. A questão é entender o que o termo significa. Mas, mesmo antes de vocês estarem aqui congregando com a gente, lembra lá antes, né? Ou de você se converter, ou quando você estava numa outra igreja, ou, sei lá, centro de macumba, numa seita, os lugares que vocês frequentavam antes de serem crentes. Quem nunca ouviu o termo sacrifício vivo? Ou o termo culto racional? Quem nunca ouviu isso, né? Que o nosso culto tem que ser racional. Todo mundo já ouviu. Então, o termo a gente conhece. Agora, o que significa que é difícil, né? O culto tem que ser racional, mas o que significa? Então, na quarta passada, eu falei um pouquinho para vocês que esse termo não tem nada a ver com reteté na igreja. Porque as igrejas que têm reteté, as pessoas que estão lá são membros dessa igreja, algumas pessoas dessas nem gostam do reteté. E congregam numa igreja do reteté, eu não sei porquê, mas não gostam. O que eles falam para criticar? Qual é o termo que eles usam? Para com reteté, porque o culto tem que ser racional. Só que quando Paulo escreve Romanos, ele não tem ideia do que é reteté, tá bom? O reteté é um movimento que aconteceu há pouquíssimo tempo. Ou vocês acham que na igreja primitiva os irmãos ficavam rodando, quebrando cadeira, subindo em parede, vestindo roupa de macumba? Não tinha isso. Então Paulo não tinha reteté, fazendo gestos que se fazem, né, que são feitos em macumba. Não tinha isso na igreja. Não tinha isso na igreja de Romanos. Paulo nunca tinha ido nem a Roma ainda. Paulo não plantou a igreja de Roma, não foi ele que plantou, ele não conhecia, ele não tinha ido para Roma ainda. Mas, por exemplo, a igreja de Corinto, que são os coríntios,
Essa igreja ele plantou. Então ele conhecia essa igreja que tinha muitos dons. Você lembra que Coríntios tinha dons? Muitos dons. E também não tinha uma palavra sobre roda-roda, não tinha essas coisas. O problema ali eram as línguas. Por isso que ele tenta botar ordem na igreja, e Coríntios é outro estudo, para outro momento. Mas o termo culto racional não tem a ver com reteté, porque não tinha reteté naquela época. Então essa mania de tentar interpretar a Bíblia de acordo com o que a gente conhece hoje, não, a gente tem que descobrir o que estava na mente de Paulo. Estudar o contexto, qual era o problema daquela igreja, o que aquela igreja estava passando, porque ele escrevia para consertar problemas da igreja também. Então a gente tem que entender isso. Nem sempre o problema de hoje é o problema de antes. O que significa o culto racional? Irmãos, nada mais, nada menos do que o culto verdadeiro. Tá bom? Culto racional também é culto espiritual, significa a adoração verdadeira. Então, olha para o texto, versículo 1, 2, depois a gente vai para o 3. Irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é o sacrifício? O que é o sacrifício vivo? A gente, é ou não é? Você tem que se oferecer como um sacrifício vivo, mas o quê? Santo e agradável. A sua vida é um sacrifício. E você precisa oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí olha o que Paulo vai dizer. Este é o culto racional. Não está falando de reteté. Amém? Vocês estão comigo? Sim? Então isso está ligado ao nosso ser, à nossa vida. Ou seja, se entregar como um sacrifício vivo e agradável a Deus é o verdadeiro culto. Amém? A gente aprende que o culto não é só aqui. A gente presta culto na igreja, aí na segunda-feira a gente é um profano, safado, sem vergonha, maldito, linguarudo, fofoqueiro. A nossa vida não é um culto. Estão conseguindo entender? Por mais que a gente venha aqui, faça cara de santo, bote roupa de santo, mas se lá fora a gente não dá testemunho, a gente fica maldizendo os outros, fazendo fofoca dos outros, fazendo um monte de coisa que não presta, a nossa vida não é um sacrifício santo a Deus, não é um sacrifício vivo, não é um sacrifício agradável a Deus. Logo, a nossa vida não é um culto. Culto, para Paulo, é toda a vida, entendeu, Ney? É toda a nossa vida. É todo dia, é o nosso ser. Isso é um culto agradável a Deus. Eu falei para vocês também, na quarta-feira passada, um pouquinho da fala de Jesus com a mulher samaritana, né? Aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Todos os irmãos lembram disso, né? Está lá em João 4. É no templo ou no monte? Irmãos, onde tem que adorar a Deus? Onde se deve adorar? Você que conhece Jesus, onde se adora? Onde? É no monte? A gente vai para o monte? É aqui no templo que se deve adorar? É onde? É em casa? Onde se adora a Deus? A nossa vida é o culto. Está entendendo? Quando a gente vem aqui, a gente adora? Adora. Se a gente for no monte, a gente vai adorar no monte? Se a gente for para o deserto, vai adorar? Mas a nossa vida é o culto a Deus. Entenderam? Onde você estiver, seja sozinho num carro fechado, seja sozinho num carro, você tem que lembrar, a minha vida é o culto. Eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí Jesus responde para a mulher samaritana: chegará o dia que não adorarão o Pai nem no monte nem no templo. Mas o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai adora. Aí eu falei um pouquinho para vocês também sobre o sacerdócio universal de todo crente. Todo crente é um sacerdote, tá bom? Todo crente. A gente vai para as religiões aí, e esse termo é muito usado, sacerdote, né? Até religiões que se dizem afro. A gente vai lá, aí tem um pai de santo, não, ele é o sacerdote. Então ele é e eu não sou, né? Ele é e o fulano não é. Isso, ele é e você não é. Aí você vai para a igreja católica. Quem são os sacerdotes? Os padres, os bispos e o papa. Eles são os sacerdotes. E você é o quê? Você é o fiel, não é? Tem o clero da igreja e os fiéis. Não é esse o termo?
Aí quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente estuda Paulo, peraí, está bem diferente, né? Parece que no Novo Testamento cada crente é um sacerdote. Você é um sacerdote. Primeiro que essa linguagem de sacrifício, ela é usada num contexto do sacerdócio. O sacerdote que fazia o sacrifício no Antigo Testamento. Aí Paulo diz que a gente tem que ser o sacrifício? Como é que a gente entende isso daí? Aí eu li para vocês semana passada o texto lá de 1 Pedro. Põe para mim, Lincoln, aquele textinho lá de 1 Pedro 2,5. Deixa eu pegar meu laser aqui. 1 Pedro 2,5. Que é uma doutrina importante para os protestantes. Nós somos protestantes. Evangélicos, protestantes. E principalmente, está na Bíblia. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa. Uma casa que é espiritual. Só uma perguntinha. Quem são as pedras aqui? Quem são? Esse templo aqui nosso tem tijolo? Tem ou não tem tijolo? Tem. Se você tirar um embolso aqui, você vai ver que tem tijolo. Não é? E ele está erguido porque são vários tijolos juntos, não é? Agora, na casa de Deus, quem são os tijolos? Eu sou um tijolo. Você é outro. A casa de Deus é formada por homens e mulheres. Entende? É formada por pessoas. Esse é o lugar onde Deus habita. É porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós somos o templo. Aqui já começa Pedro expandindo um conceito do Antigo Testamento. Ele expande. A pedra principal, quem é desse templo? Jesus, né? Então, ó, tem uma casa espiritual que é feita com pedras vivas. Tá bom? Na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo. Entendeu? Vou ler de novo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem quem? Esse ser aqui está ligado ao quê? A vocês. Para vocês serem sacerdócio santo. Vem cá, vocês, pastores, presbíteros ou cada crente? Cada crente. Cada crente. Então aqui na igreja não tem essa ideia, o pastor Leonardo é o sacerdote e eu sou o fiel. Todo mundo aqui é um sacerdote. Qual é a linguagem do Novo Testamento? Eu sou um presbítero, eu sou um pastor. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Não tem essa ideia de eu sou um sacerdote e você não é. Não, eu sou um presbítero e você é um membro da igreja. Mas ambos somos sacerdotes. Eu só tenho uma outra função. Tá bom? Vocês estão comigo até aqui? Estão entendendo tudo? Tudo bem direitinho? Então Pedro ele diz aqui, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Quem oferece sacrifício é um sacerdote. Então, se vocês oferecem sacrifícios espirituais, vocês são sacerdotes também. Esse sacrifício a quem? Aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Um outro texto que eu utilizei é o de Hebreus 13:15. O link vai botar para a gente. Tem sacrifício. A gente só não fica matando galinha, boi. Nosso sacrifício é de outra espécie. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos. Olha as nossas oferendas aqui. Crente tem oferenda, hein? Olha as nossas oferendas. Ofereçamos continuamente, não é só no culto. Continuamente ofereçamos o quê? A Deus um sacrifício de quê? Louvor. Então a gente oferece sacrifício. Sacrifício de louvor que é fruto de onde? De lábios que confessam o seu nome. Aquilo que sai dos nossos lábios são sacrifícios espirituais a Deus. Dessa fonte aqui não pode sair duas coisas estranhas não, tá? Dessa boca aqui vai sair louvor a Deus. Só no culto? Não. A nossa vida é um culto. É um culto. Então, cuidado com o nosso falar, com o nosso cantar, com os nossos desabafos. O que sai dos nossos lábios? Nós precisamos ter lábios puros para Deus. Isso mudou. Isso aí muda a nossa mente completamente. Tá bom? Com isso, eu não estou dizendo para parar de vir para a igreja. Parem de vir à igreja porque vocês são sacerdotes. Fiquem em casa mesmo, Cristo em casa, né? Fica lá, sozinho em casa.
não tenha irmãos, não tenha pastor, para que diácono? Fica lá 3 anos sozinho sem igreja, fica ouvindo rádio, fica lendo sua Bíblia em casa, porque Jesus está contigo onde você está. Ah, porque o pastor Leonardo ensinou que a minha vida é um culto, então eu não preciso ir no culto. É claro que não, irmãos. É claro que não. Você precisa estar junto, porque o próprio Paulo vai continuar o texto dele, uma coisa tão simples. O próprio Paulo vai continuar e ele vai dizer que nós somos um corpo. A gente tem que estar junto, entendeu? A gente tem que estar junto, a gente tem que congregar, a gente tem que ter pastor, tem que ter os diáconos, tem que ter liderança. A gente também junto, quando se une, é como se fosse uma garganta grandona cantando a Deus. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus sempre teve um povo. Leia o Antigo Testamento, sempre um povo. O Novo Testamento, a igreja, sempre um povo. Sempre Deus teve um povo. Olha o versículo 3 de Romanos 12. Para vocês perceberem que esse argumento de Paulo fortalece a comunidade de fé. Fortalece a congregação e não acaba, não faz com que a congregação acabe, mas fortalece. Olha o 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Aqui já significa que não é 1 ou 2. A todos vocês. Vocês estão juntos. Tem uma congregação em Roma. A igreja nunca é para ter uma pessoa só, tá bom? Ah, porque a igreja de Jesus Cristo em Nova Iguaçu é composta pelo Leonardo e pela Andressa. Marido e mulher. Não. A igreja é grande. A igreja é viva. A igreja é uma assembleia. Isso é igreja. É uma congregação. Quando Jesus diz assim, edificarei a minha igreja, eclésia, a minha assembleia. Então não é um povo só. Não é o povo. Aqui só um parênteses. É por isso que crente desigrejado está em grande perigo. Não existe desigrejado. O termo é eclésia. É assembleia. É igreja. Não existe você por você. Não. A gente tem que ter, sim, uma comunidade de fé. Precisa congregar, sim. Precisa ter uma igreja, sim. O que eu falei para o Pedro semana passada? Falei, você vai para Portugal, mas vai procurar o quê? O que eu disse, Pedro? Uma igreja. Vá para Portugal e procure uma igreja. Você tem que congregar. E não é igreja de doido, não. Né, Pedro? Não é igreja de doido. É uma boa igreja. Pense nos cristãos que se mudam para outro estado. A maioria, Pedro, não é nenhuma direto para você não, tá? A gente resolve cara a cara nossas coisas. A maioria pensa só financeiramente. Ah, porque eu vou para São Paulo, eu vou lá para Alphaville, vou falar um lugar que ninguém nunca se mudou daqui. Porque lá, financeiramente, é muito bom. Aí o crente pensa nisso. Já parou para pensar se tem igreja em Alphaville, meu filho, para tu se mudar para Alphaville? A gente sempre pensa em coisas materiais primeiro, não é isso? Aí não tem igreja, meu filho está perdido, minha filha está perdida. Não tem lugar para eu levar minha esposa, não tem lugar para eu ir. Pensei só materialmente, acabei com a fé da minha casa. Então, se eu vou me mudar, se eu penso em ir para um outro estado, se eu penso num lugar mais seguro para minha família, eu tenho que pensar, tem uma igreja lá? Tem igreja nesse lugar? Não, lá é muito seguro, lá é financeiramente muito bom, mas só tem Universal. Então eu fico. Só tem Edir Macedo, ou não tem igreja lá, eu fico. Eu não vou. Ah, mas vai perder, vai ganhar 3 vezes mais. Irmão, tem coisa, a gente tem que ser espiritual. Essa ideia de um sacrifício vivo, de um culto, a gente precisa pensar de forma espiritual, diferente do mundo. Ó, lá eu vou ganhar 3 vezes mais, mas o que é mais importante para a minha casa? A fé é mais importante para a minha casa. Vocês entenderam isso? A vida de adoração é principal para a minha família. Logo, eu preciso considerar, por que eu estou doido para me mudar? Por que eu estou doido para ir para a Europa? Tá, Pedro? A gente já se acertou. Por que eu estou doido para ir para a Inglaterra? Por que eu estou doido para ir para os Estados Unidos? O que também acontece muito, né? Estados Unidos. Por quê? A maioria pensa em dinheiro, o que não é um problema. Pensar em prosperar a família não é um problema. A questão é, quando o crente não considera a igreja, ele é um carnal. Ele é carnal.
Eu tenho que olhar, o que adianta você ganhar tudo e ter os filhos para o inferno? O que adianta? Você ganha tudo e perde a família toda. Um filho se desvia, o outro se desvia. Aí o marido, eu vi caras espirituais, caras bons, ficarem sem ir para a igreja um dia, outro dia, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos. Ficou extremamente desanimado e sem forças para procurar uma igreja. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Se você vai procurar um lugar, você entendeu, eu sou um sacerdócio do Senhor. O meu culto é um culto, um sacrifício vivo, né? Que é o nosso culto racional, o nosso verdadeiro culto. As minhas escolhas são feitas com base em quê? Tudo isso a gente tem que considerar. Tudo isso. Uma das coisas que eu já falei para o Pedro e para outros irmãos também, a Europa virou um campo missionário, né? A Europa pós-cristã. Se eu vou levar minha família para lá, eu tenho que estar ciente disso. É um lugar extremamente frio espiritualmente. Ou eu vou para avivar a Europa toda, ou se eu perceber minha família está afundando, eu volto. Tem que sair fora. Então isso tudo a gente tem que pensar. Porque Paulo está dizendo, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Paulo é pela igreja, ele não é contra a igreja. Agora, os irmãos já entenderam essa ideia de culto racional, de sacrifício vivo. Agora, Paulo vai tratar da diversidade na unidade da igreja, que é outro ponto. Pastor, a gente já tem uma igreja, a gente já congrega, e agora? Eu me tornei membro de uma igreja, e agora? Saiba, existe uma diversidade na igreja e uma unidade na igreja. Eu tenho um dom, você tem outro. Você tem um dom que o outro lá não tem. Mas nós temos uma unidade. Percebe o meu corpo? Eu tenho um dedinho desse aqui, você também. Quando eu pego um copo, ou até mesmo numa caneta, ele tem alguma função. Tá bom? Ele tem uma função. Mas ele não é o pé. Isso todo mundo concorda, né? Esse dedinho não é o pé. Porém, se o pé tiver um machucado, o corpo todo não sofre? Se esse meu dedinho tiver uma unha encravada, eu já fico doido. Por quê? Por mais que ele seja pequeno, o sofrimento dele abala todo o corpo. Porque ele está contido no meu corpo. A igreja do Senhor é assim. Nós temos diferentes dons, nós temos capacidades diferentes, nós temos dádivas diferentes, mas nós somos um só corpo. Nós temos aqui grandes e pequenos. Nós temos aqui gente com bom intelecto e gente com um intelecto inferior, mas somos o corpo do Senhor. Todos juntos. Como você deve se comportar na igreja? Como? Aí aqui Paulo começa já a explicar. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Estou no versículo 3, parte B. Ninguém pense de si mesmo de uma forma mais elevada do que é. Cuidado com isso. O que você faz? Quem você é? O que você pensa de si mesmo? Cuidado. Não pense além do que você é. Porém, Paulo vai falar do equilíbrio. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Eu jamais tenho que ficar, ou levantar o meu nariz e falar assim, eu sou o pastor da igreja. Eu sou, e eu achar que eu estou superior a vocês. Negativo. Eu não posso pensar isso de mim mesmo. E nem você, ou porque dá um dízimo maior que os outros, ou porque tem uma condição financeira maior, deve achar que é superior aos irmãos. Senão a nossa vida em unidade vai fracassar. Isso é ruim. Nós precisamos lutar pela igreja e não deixar que nada destrua a unidade da igreja. Um outro ponto que é importante, isso aqui é um combate ao egoísmo, tá? Na igreja não tem isso de, eu só penso em mim, eu só penso o que é bom para a minha família.
Eu só penso aquilo que tem a ver comigo. O que tem a ver com o outro eu não quero saber. Na igreja a gente tem que saber. É uma unidade. Não tem... A gente tem histórias e vídeos de adolescentes dizendo: pai e mãe, na minha vida particular, não tem que me meter. Quem está falando isso? Um menino de 13 anos. Ninguém se mete na minha vida. E se o pai deu corda para isso, ele vai se tornar um homem de 30 anos, que não vai conseguir nem congregar. O que é o congregar na igreja? Posso falar abertamente? É um se metendo na vida do outro. É ou não é? É um se metendo na vida do outro. Eu não digo de forma fofoqueira, não é isso. Mas se na minha casa está faltando pão, é uma vergonha isso, né? Eu chego na minha casa, não tem arroz, não tem feijão, não tem pão, não tem nada. E eu me fecho. Como seria bom se o irmão chegasse: está faltando alguma coisa na sua despensa? Ele está ou não se metendo na minha vida? Está ou não? Tá. Mas ele está se metendo para fofocar? Ele está se metendo na minha vida só para bisbilhotar? Não. Ele está se metendo porque ele quer me ajudar. E aí, se eu estou congregando, tenho uma unidade, o que eu falo? Estou passando a peleja. É o linguajar do crente, né? Eu estou na peleja. O que ele vai fazer? Calma aí que eu vou comunicar ao pastor ou os diáconos da igreja que eles têm dinheiro para a gente te ajudar. Para a gente te dar uma cesta básica. Ou te ajudar mensalmente. Olha só como a unidade da igreja é importante. E isso é uma coisa que está faltando por aí. Mas é algo absolutamente normal, pelo menos em nosso meio. Se você tem falta em casa, a igreja vai te ajudar. Isso é uma coisa extremamente natural. Porém, a sua intimidade será violada nesse sentido, tá? Nesse sentido, a sua intimidade vai ser violada. Porque os irmãos vão se meter na sua vida. E isso fortalece a unidade da igreja. Fortalece. Porém, o que Paulo talvez vai começar a combater em Romanos, depois ele vai cair naquela história dos crentes fortes e fracos, porque ele tem que unir a igreja, não pense de maneira elevada a respeito de você mesmo, porque isso é um empecilho à comunidade. Depois, lá na frente, ele vai falar dos crentes fortes, que comem de tudo, dos fracos que não comem, um julga o outro, não pode ter, porque estraga a nossa vida de igreja. Continua o texto. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Esse termo de fé aqui é um pouco complicado, eu vou deixar para depois. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Dá uma pausa aqui. Não fique abatido, nem esteja com inveja, porque o irmão tem algo que você não tem na realização de funções. Porque isso é coisa de Deus. Deus dá da maneira como Ele quer. Nem todos os irmãos aqui têm dom de administração. Tem ou não? Não. Nem todos aqui têm. Obviamente, se tem um irmão com dom de administração, ele vai exercer uma função muito importante na igreja. Ele vai ajudar a administrar a igreja. Aí você diz: não sei por que fulano está administrando e eu não estou. É porque tu não tem o dom. É porque você não sabe administrar. Você não está na igreja para exercer a mesma função daquele camarada. Ah, por que fulano canta e eu não canto? Porque você não sabe cantar direito. Você vai cantar no banco. Como todo mundo na igreja canta no banco. São poucos que sabem cantar. Eu já ensinei para vocês aqui que há uma diferença de uma igreja em seu início para uma igreja que está amadurecida. Tem uma diferença, não é? Eu já disse isso para vocês. Numa igreja que está no início, qualquer pessoa com a voz, é taquara rachada que fala, né? Vai abrir o culto. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que sabe fazer 3 acordes no violão, vai estar tocando, porque não tem gente na igreja. Agora a igreja cresce, aí vem um profissional do violão. Quem é que vai tocar? Desde que seja crente, né? Estou falando de alguém crente, chegou, é crente, a igreja recebeu como membro. Quem é que vai assumir o violão agora?
Quem sabe, tocar. Então isso é uma ameaça também para a nossa unidade. A inveja, a briga sobre as funções da igreja, quem administra a igreja, quem é que conta dinheiro na igreja, quem são os diretores da igreja. Quando a gente tem maturidade, entende? Um corpo, se um corpo só tivesse braço, não teria corpo. O corpo tem que ter o tronco, tem que ter uma cabeça, tem que ter um cotovelo, é importante para o movimento. Tem que ter o joelho, isso tudo é importante para a igreja. Então, meus irmãos, o forte, ou melhor, aquele que poderia ter uma tentação de ter um conceito elevado de si mesmo, ele não terá. Porém, eu vou tratar de um outro assunto. Aquele que não tem nenhum motivo para pensar de si mesmo além do que poderia. Aquele que se acha muito fraquinho, ou aquele que se acha bem inferior na igreja. Aquele que fica assim, eu não faço nada, ninguém me bota para nada, eu não estou nas principais reuniões, eu não estou... Qual é a tua função? O que você vai fazer na igreja? O que você sabe fazer na igreja para a gente olhar, isso é uma dádiva de Deus na sua vida. O que você sabe? Ao invés de julgar o outro que está naquela posição, diz assim, que bom que tem alguém para exercer aquela posição lá. Que bom que tem gente boa na administração para exercer aquele negócio lá, aquela função lá. Que bom, porque a gente pensa na igreja como um todo e não em si mesmo. Eu quero ver o bem da igreja. Eu quero ver a igreja florescer. Então, se tem alguém exercendo uma função que eu não fui chamado para exercer, eu vou dizer, glória a Deus, alguém assumiu aquele posto lá. Glória a Deus. E se você é o dedinho do corpo, não fique se sentindo inferior. O dedinho faz parte do corpo, isso é importante. Isso é muito importante. Agora pensa comigo. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Isso é um problema também para aquelas pessoas que não querem fazer nada. O que é diferente das pessoas que dizem assim, pastor, eu só não sei o que eu sei fazer. Tem esse tipo de pessoa, só quer uma ajuda. E tem aquela pessoa que não quer fazer nada na igreja. É membro da igreja, mas não quer fazer nada. E tu quer... E aí, vamos fazer alguma coisa? Não quero fazer nada. Eu só quero ficar aqui, parado. Parece um dedo quebrado, né? Engessado. Quebrou a perna, botou um gesso. E quer ficar engessado a vida toda. Para o bem da igreja, o que você pode fazer para ajudar a igreja a avançar? O que você pode fazer? E o importante desse texto de Romanos, que ele não vai falar só de dons de revelação, profecia, ele vai falar de coisas que os irmãos acham mais comuns. Acompanhe-me na leitura. Ainda no versículo... Agora a gente vai para o versículo 6. Temos diferentes dons, o que é um fato, né? Temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Esses dons estão de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Continua. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, ficou melhor para a igreja, é ou não é? Quando a gente fala de dons, a gente só pensa em quê? Profecia, revelação, cura, é ou não é? Quando se fala de dom, só pensa nisso, né? Aí Paulo fala de profecia e depois ele fala do quê? O dom de servir. Que é o dom, numa sociedade egoísta, rejeitado. Não quero servir não, quero ser servido. Se você tem o dom de servir, o que é para você fazer? Servir. Se é o seu dom, todo crente tem que servir. Só que quem tem o dom do serviço, parece que tem uma inclinação muito maior para o serviço do que o outro. Tem gente que você não precisa nem impedir, já está servindo. A pessoa é assim. Aí a gente olha assim, e essa pessoa tem uma coisa a mais nesse sentido. Ela gosta de servir. Ela foi chamada para isso. O que Paulo fala para essa pessoa? Se você tem o dom de servir, sirva. Sirva. Tem muita área na igreja para servir. O que a igreja normalmente faz com quem serve? Diácono. Porque diácono significa servo. O diácono tem que servir. Alguém que quer o diaconato para aparecer, fazer, não é diácono. O diácono é para quem serve. E é o ministério de Jesus, não é? Jesus não lavou os pés dos discípulos? Jesus não servia continuamente?
Jesus servia continuamente. Então não despreze o dom de serviço, irmão. Se é o seu dom, trabalhe. Eu quero ver você fazendo alguma coisa, eu quero ver você trabalhando, eu quero ver você servindo. Se esse é o seu dom, faça. Mas agora deixa eu me recompor aqui. O dom de profecia, eu entendo que é algo diferente da pregação, tá? Profecia e pregação não é a mesma coisa. Nós temos pastores sérios aí na mídia que dizem que profecia e pregação é a mesma coisa. Que o pastor, quando prega, é um profeta. Eu não concordo. Eu acho que profecia é uma coisa e o ensino é outra. O que é a profecia? A profecia é quando, da parte de Deus, pelo poder do Espírito, você diz algo pertinente a um povo ou uma pessoa que Deus quis que você falasse. Seja algo do futuro, seja algo do presente. Vocês lembram que Elias profetizou várias vezes em Israel? Vocês lembram que Isaías profetizou? Ágabo, no Novo Testamento, profetizou sobre uma grande fome que viria e veio. É diferente de um sermão, por exemplo. É diferente de você ensinar o Evangelho, por exemplo. Então, isso que se vê, uma profecia. Eu vou dar um exemplo. O seu filho está doente, mas não morrerá, assim diz o Senhor. Isso é um ensino ou é uma profecia? Uma profecia. Isso não é sermão. Isso não é pregação. São coisas diferentes. Normalmente, quem defende que profecia e ensino é a mesma coisa são aqueles camaradas que acreditam que os dons cessaram. Então, se os dons cessaram, se os dons acabaram, logo não tem profecia. Então, a pregação é um tipo de profecia. Eu não acredito. Põe para mim em linha com 1 Coríntios 13. Esse texto, para mim, é uma bomba nesse pensamento de que os dons acabaram. 13, 8. 1 Coríntios 13, 8. Estamos num estudo bíblico, então você pode marcar sua Bíblia. Você pode ler pensando, que texto é esse? Olha o que diz. O amor nunca perece. Repita comigo. O amor nunca perece. Então não existe cessacionismo para o amor. O que significa cessacionismo? Que os dons não cessaram. Né? Não tem como se era bagunceiro na classe e a professora metida a falar bonito diz assim, cessou, não é? Cessou. Ou seja, cessou a bagunça. Parou a bagunça. Então os dons não cessaram. Mas vamos continuar. O amor não cessa. Nem na glória. O amor nunca vai parar. Porque o amor não perece. Mas as profecias desaparecerão. As profecias vão passar. A grande pergunta é, já passaram ou ainda vão passar? Elas já passaram ou ainda vão passar? Eu acho que o texto responde, hein? Vamos lá. Que vai existir o cessar das profecias? Eu concordo. A grande pergunta é quando? Essa é a grande pergunta. Olha o texto. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Não é língua que está na tua boca, não. São os idiomas, né? Ou quem acredita nas línguas dos anjos. Isso vai cessar. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse conhecimento em parte vai passar. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando vai cessar a profecia? Quando vier o perfeito. Quem é esse que vai vir? Quem é o perfeito? Jesus. Jesus já voltou? Se Jesus não voltou, irmão, é tão claro isso, meu Deus. Não sei por que tem pastor que é sensacionista, que não crê que profecia ainda existe, que não crê que tem línguas ainda por aí. A gente tem que discutir o que são as línguas, mas que tem. Revelações, curas, alinhadas aos dons. Então, assim, quando vão desaparecer? Quando, porém, vier o que é perfeito.
O que é imperfeito, que é profecia, línguas, desaparecerá. Continua. 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Ele está falando de quem? Se você quiser saber de quem ele está falando, é só continuar lendo, você vai para o capítulo 15, em que ele fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Claramente, o capítulo 15, onde ele vai falar da ressurreição dos mortos, da vinda do Senhor. Aí não tem mais profecia. Acabaram as profecias. Voltando lá para Romanos 12, que também não é um estudo dos dons aqui que eu estou fazendo. Oh. Sim. 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 Ingrid, uma das coisas mais difíceis é você pegar cada dom que Paulo coloca lá e tentar explicar o que é. É uma coisa muito difícil. Mas eu vou nessa linha aí. Tá bom? Exatamente isso. Estão muito alinhados e pode ser, sim, algo de revelação. Mas a gente pega lá, por exemplo, o dom da fé. O que é isso? Eu acho que é possível a gente chegar ao que realmente significa. Tá bom? Mas todo crente tem fé. E a gente diz que a fé é um dom, não é? É um dom. O que é a pessoa que tem o dom da fé? Aí eu vou num caminho de um teólogo chamado Sam Storms, que o dom da fé, eu vou explicar como um exemplo. Imagine que eu estou diante de um doente, e eu vou orar esse doente. Me vem no coração algo do Espírito, que é uma certeza absoluta de que aquela pessoa será curada. É uma confiança, é uma fé tão poderosa de que aquela pessoa será curada, que eu oro com muita ousadia e coragem, entendeu? E aí eu digo, você será curado. Eu oro por aquela pessoa, receba a cura em nome de Jesus, e aquela pessoa é curada. Então eu vou nessa linha do Sam Storm, que o dom da fé é essa capacidade que um outro, de repente, não terá, de ter uma certeza absoluta no coração de que uma pessoa será curada, ou de que alguém receberá uma dádiva do Senhor, entendeu, hein? Então, ali tem que estudar cada conceito de Paulo. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, de fazer maravilhas. O que significa isso? Aí tem que ser um estudo bem mais amplo. Mas eu vou nessa linha aí, tá, Indy? Para mim, sabedoria e conhecimento estão ligados. Voltando para Romanos 12. E a gente já está caminhando para o final. Profecia, eu já expliquei. Eu acredito, tá? E a igreja precisa de profeta, cara. Tem colega meu se viu falando isso, vai me dar um tiro, cara. Eu acredito. E a igreja precisa. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia e não passou. Então, o corpo de Cristo, a igreja, na igreja, precisa ter pessoas assim. Quando a gente fala de profeta, eu não estou falando de maluco, não, tá? Não estou falando de maluco. Profeta não é doido. Irmãos, essas figuras que aparecem aí, Nadir, né? Essa mulher que fica falando, eu fui no inferno, eu vi, isso não tem nada a ver com... O profeta agora virou, no século XXI, alguém barbudo, que não toma banho, não é isso. Não é isso. Mas é alguém que tem um dom do Espírito, da parte de Deus, que traz palavras que a ciência não explica, que são essas revelações. Sua mãe não vai morrer. É só um profeta para falar isso. Por quê? Porque Deus disse que não vai. E a mãe não morre. E aí? Está com câncer terminal. O médico disse que vai morrer. Vem um profeta e diz assim, não vai morrer. Assim diz o Senhor. E aí a pessoa não morre. E é o que isso aí? O que é isso? Continua. Se alguém tem o dom de profetizar, logo Paulo considera isso na igreja, tá? Tá bom? E eu preciso abrir parênteses. A igreja não pode virar uma bagunça. Um profetiza, o outro também, e o outro está lá. Não pode virar essa bagunça. Igual a gente vê por aí. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo que existe sim um dom de profecia. Simples, não estou falando que é bagunça no culto, não. No culto, todo mundo tem que estar submisso à liderança. Tá bom? Todo mundo tem que estar submisso. Profeta, gente que tem dom, não sei o quê. Não é hora de fazer. E não é hora de fazer. Cale-se, é calado.
Depois chama o irmão e fala, ou se tem alguma coisa da parte do Senhor, num devido momento, pede permissão para falar. Vamos continuar. Temos diferentes dons e tudo mais. Quem tem dom de profecia, use-o com a proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, percebe que profecia é uma coisa e ensino é outra, né? Se o seu dom é ensinar, o que você tem que fazer? Ensinar. É por isso que a gente observa, fulano tem um dom de ensino, a gente põe para ensinar. E está muito ligado ao ministério pastoral isso aqui. Não existe, irmãos, pastor de poltrona, tá? Não existe. Tem igreja que a gente sabe que tem pastor de poltrona. A poltrona dele é a maior, é ou não é? Tem várias poltronas, a dele é a maior, é a mais bonita, todo mundo já sabe, ali é o lugar do pastor. E aí vem sempre pregador de fora e o cara só fica sentado ali, entortando o bigode. Isso não é pastorear. Pastorear é ensinar. O pastor não é para estar virando concreto na casa de ninguém fazendo obra. A gente faz isso quando a igreja está começando. Aí depois vem pedreiro, a igreja tem condição. Não, irmão, eu não vou virar concreto na tua casa mais não, acabou. O meu papel é ensinar. Agora a gente tem dinheiro, vai fazendo obra. Mutirão na igreja. Porque eu sinto falta, pastor, de ter mutirão aqui na igreja. Irmão, esquece mutirão. Isso só dá confusão. Esquece mutirão. A gente faz um mutirão com 30, meio-dia os fracos vão embora. Aí ficam 8. Que tem que ficar de meio-dia a 6. Aí começa, pastor, fulano é um preguiçoso, né? Aí começa a esbravejar. Não, mutirão não, é um pedreiro profissional que a igreja vai pagar para fazer a obra. E você vai chegar e vai ver pronto. Por quê? A igreja evoluiu, a igreja amadureceu. Entendeu? Então, assim, o pastor, ele precisa focar no ensino da igreja. Pastorear é também ensinar. Então, se tem um pastor na igreja que ele não ensina, ele não é pastor. Mas ele é o presidente das igrejas. Irmãos, ele não é pastor. Mas ele é o presidente da igreja tal. Não interessa, ele não é pastor. Ele é um bom administrador, um bom gerente. Daria muito bem numa empresa. Mas ele precisa ensinar. Então, a ordem de Paulo é, se o seu dom é ensinar, ensine. Uma outra coisa importante na igreja. Cadê os encorajadores da igreja? Percebe que nas funções da igreja, a coisa é muito ampla? Pastor, eu quero ajudar na igreja, mas eu não sei mexer no computador igual o Lincoln. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. O que eu faço? Olha o que vem depois. Se o seu dom é dar ânimo, cadê os encorajadores da igreja? Tudo que a gente fazer sempre tem que ter um holofote, irmãos, para a gente fazer. Sempre tem alguém vendo. Dar ânimo, às vezes você vai dar ânimo em alguém no hospital, um membro da igreja. Você vai dar ânimo para a irmã Neuza que está em casa. Você vai dar ânimo para alguém que está vindo na igreja, está desanimado, e você vai sentar lá dessa pessoa. Por que tu acaba cabisbaixo? Porque na igreja a gente se mete na vida dos outros. Não para fazer fofoca, mas para dar ânimo. Isso é bíblico, mas cadê os animadores? Os palhaços cumpriam uma função muito interessante na sociedade, né? As pessoas estavam muito tristes e iam para o circo sexta-feira ou sábado, para rir. Qual era a função do palhaço? Fazer rir. E às vezes o palhaço dava ânimo a muita gente. É triste quando um palhaço dá mais ânimo num circo do que os membros da igreja na própria igreja. Cadê os irmãos que olham assim, está abatido? O que está acontecendo? E você vai lá e dá ânimo para a pessoa. Tem gente que tem esse dom. Cadê? Só que se for para aparecer, cadê? O dom de serviço. Pastor, já limpou o ar? Ainda não. Posso vir sábado limpar? Irmão, pode. Vou falar com o responsável, vou te botar para limpar o ar. Cadê? Aí, às vezes vem irmão, pastor, a gente tem que ir na Cracolândia. Irmão, tem coisa assim que tu não faz, tu quer ir para Cracolândia enfrentar lá os demônios lá? Não me refiro aos cracudos, falando de uma batalha espiritual mesmo, tá? Não estou chamando cracudos de demônio, não. Tudo bem, tem que ir para a Cracolândia. E a Igreja Batista tem um trabalho na Cracolândia, vocês sabem disso, né? Um trabalho lindo na Cracolândia, que é a Cristolândia. Mas você quer ir para a Cracolândia, eu não vejo tu fazer nada. E ele fala assim, vamos na Cracolândia. Eu duvido. No sábado, para ir na Cracolândia, o cara que deu ideia não vai estar. É triste, né? Coisa simples, irmão, dá ânimo, não está sabendo dar.
Então, uma igreja não pode ter só ensinadores, não pode ter só profeta. Numa igreja está faltando essa pessoa aqui, ó, que vai dar ânimo. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Aí, às vezes, você está ouvindo aqui, ou tu vai ouvir no Spotify, que a câmera está bem ligada ali, ou no YouTube. Poxa, pastor, eu tenho o dom de dar ânimo, mas eu não exerço não sei por quê. Está errado. Está errado. Comece a agir para dar ânimo para os outros. Se você tem esse dom, seja um caçador de gente abatida, tá? Não é para ser grosseiro. Assim, caçador, seus olhos. Estou vendo um irmão meio triste ali. O Espírito Santo te deu o dom de encorajar. Vai lá, porque o Espírito Santo está contigo. Amém? O Espírito Santo está contigo. Faz esse serviço. Então, é boa essa lista de Paulo, porque ele toca em coisas que algumas pessoas não sabiam que existiam. O dom do serviço, o dom do ânimo. Continua, agora pega no escorpião. Se o seu dom é contribuir, todo crente tem que contribuir. É ou não é? Todo crente. Mas eu quero conhecer esse crente que tem o dom da contribuição. Tipo Barnabé, né? Está precisando de uma campanha aí? Eu vendo o que eu tenho. Difícil ter hoje, né? É ou não é? Dificílimo. A gente ora, pede a Deus aumento, pede a Deus promoção no trabalho, quando vem, esconde no cofre. Isso não agrada a Deus, irmãos. Deus ama pessoas generosas. Ele ama pessoas generosas. Cadê o dom da contribuição? Cadê o dom? Não, mas eu dou 10%. Irmão, quem tem o dom da contribuição não quer saber de 10% não. Ele vai dar 30%, ele vai dar... Porque ele é movido pelo Espírito a isso. Lincoln, 2 Coríntios, capítulo 9, põe o versículo 6, eu acho que é o 6. 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Vamos lá, deixa congelado aí. Se eu tenho um quintal grande e eu começo a plantar jambo, limão, laranja, na sua casa tu só planta laranja, quem vai ter mais árvore em casa? Eu. Por quê? Porque eu plantei mais. Eu vou ter mais laranja, eu vou ter jambo, eu vou ter coco. Essa lei da semeadura não está no Antigo Testamento não, ó. Está onde? 2 Coríntios. 2 Coríntios está onde? Novo Testamento. E Paulo defende isso, a semeadura. Ó. O generoso é amado por Deus. É amado por Deus. Você acha que Deus vai tirar a semente da mão daquele que vive semeando? Deus olha assim, eu vou tirar o dinheiro da mão dele, ele é o único que sustenta a minha obra, então não vou tirar. Entendeu? A não ser que Deus tenha um tratamento especial, mas o normal... não. O normal é que quem semeia mais, Deus vai dando a semente de novo. Vai lá. Você ajuda a missão? Toma aqui. Você ajuda a igreja local? Toma aqui. É Deus te dando. Vai lá. Eu te abençoo. Isso é bíblico. Está aqui, ó. Olha o versículo 7. Olha, vai falar do amor de Deus no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar. Ah, meu Deus, eu vou ofertar. Ah, meu Deus, eu vou dar o dízimo. Irmão, eu tenho o costume de ir em casa, porque eu dou minha contribuição pelo celular, né? Agora é assim, joga para o banco da igreja, não pode ser do nada, não. A oferta é uma adoração a Deus. Então, na hora de mandar, eu oro, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Receba a contribuição para a tua obra, Senhor. Por quê? Ofertar é um ato de adoração também. Eu não saio fazendo meu pix para a igreja, não, no banco, não. Antes de falar assim, obrigado por tudo, recebe minha oferta em nome de Jesus. É assim que eu faço, tá? Eu não saio jogando no banco da igreja, não. Por quê? Ofertar é um ato de adoração. Aí esse texto assim, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí a gente estudando Romanos 12, a contribuição é um dom. É o seu dom? Se é, irmãos, confie em Deus. Confie em Deus, Ele vai repor semente. Tá bom? Esse negócio de escorpião no bolso, misericórdia. A gente tem que ter alegria em poder dar. Terminando.
quarta que vem eu retomo algumas coisinhas. Se o seu dom, Romanos 12, 8, parte B. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Tem gente com essa capacidade de exercer liderança, tá? Nem todo mundo tem, irmãos. Nem todo mundo é chamado para liderar. Nem todo mundo. Como eu disse, às vezes o seu dom é servir. O dom do outro é liderar. O dom do outro é administrar. O dom do outro é dar ânimo. O do outro é profetizar. É diferente. É uma diversidade na unidade, para o bem da igreja. Se é exercer liderança, que é um dom também muito ligado ao ministério pastoral, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cadê também o ministério da misericórdia? O dom de ser misericordioso. Todo crente é chamado a ser misericordioso. Mas tem alguns crentes que transbordam misericórdia. Esse tem o dom da misericórdia. Irmãos, eu peço que vocês não desprezem essa palavra de hoje, não esqueçam a palavra de hoje, porque isso é para o bem da igreja do Senhor, tá? Isso é para o bem da igreja do Senhor. Não fique sem fazer nada na igreja. Você não precisa ter cargo, você não precisa estar na liderança de um departamento, só exerça o seu dom. Não seja um crente inativo, irmãos, um vegetal na igreja, não. Seja ativo na igreja. Vai em casa e ficar refletindo, meu Deus, o que eu tenho deixado em falta? Por que eu estou ouvindo essa palavra? O que eu tenho que fazer para a igreja do Senhor? O que eu tenho que fazer? Porque isso aqui é a igreja, não é a sua casa não. Na sua casa você tem função, mas na igreja você tem que exercer as suas funções também. O que você está deixando de fazer? Não seja negligente no exercício das suas funções e dos seus dons. A igreja vai crescer quando cada um realizar a sua função. Vá para casa, reflita, ore, peça perdão a Deus pela sua negligência e volte uma pessoa mais ativa na igreja. Mais ativa. Eu termino com uma palavra sobre aqueles que tratam a igreja como um consumidor, não é? Eu sou um consumidor quando eu entro no restaurante, irmãos. Na igreja, eu sou um membro. É diferente. Eu sou um consumidor quando eu vou no cinema. Você não pode ser um assistidor de culto, só vem para assistir culto, só vem para consumir. Não, cadê tua função? Você é família com a gente, é família. Todo mundo aqui já ficou estressado com o irmão que não lavava a louça, não cozinhava, não arrumava a cama, e tu tinha que fazer a função dele, não ficava com raiva? Mãe, meu irmão não faz isso, faz aquilo. Na igreja tu virou esse. Tu virou aquele irmão que não faz nada. Tu chega aqui, está tudo limpo, tu chega aqui, o ar está funcionando, tu chega aqui, tem um pastor, aí tem a cesta básica, tem tesoureira, a igreja toda funcionando, tem diretores, tem louvor, sem um Lincoln aqui eu não ia poder mexer. Hoje aqui chegou alguém que pensou, pastor, estão tirando as pilhas do controle, tem que pegar a pilha. É pilha, tem negócio de pilha, até isso tem que ter alguém para ver, sabia disso? Tem pilha nos controles do ar-condicionado da igreja? As pilhas acabaram? Como é que está isso aí? Cadê você? Está faltando. Então a gente dá espaço para as pessoas trabalharem e não serem só um mero assistidor de culto. Assistidor de culto é visitante, tá? A pessoa veio e vai sentar, tudo bem. Está assistindo o culto. Agora, membro da igreja? Não. Membro da igreja tem que exercer a sua função. Vá para casa, ore, descubra e me conte que eu estou curioso para ouvir. Tá bom? Pastor, eu tenho esse dom. E aí a gente vai trabalhar junto. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe sua igreja, que o Senhor venha nos despertar para realizar o nosso trabalho na tua obra, Senhor. Para que a sua igreja floresça, para que os nossos filhos cresçam na igreja, uma igreja estruturada, onde cada um realiza a sua função, para que o seu evangelho seja pregado, para que teu Espírito trabalhe em nosso meio, Pai. Perdoe a nossa negligência,
perdoe as nossas faltas. E eu peço a Ti que o Senhor levante trabalhadores nessa seara. Que o Senhor levante pessoas que amem a igreja local, Senhor. Que façam tudo para essa obra ser mantida, Pai. Pessoas que amem de verdade, Senhor Deus. Obrigado pelo culto de hoje. Abençoe meus irmãos que estão aqui. Leve, ó Deus, esses irmãos para os seus lares em segurança, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.